Vamos lá, pessoal, vamos finalizar a cultura da banana. Hoje vamos falar um pouquinho de custos, certo? De implantação, de manejo, de condução e de preço de mercado da banana, né? E aí a gente faz um paralelo aí e, e temos uma viabilidade ou não da produção de banana. Então é o seguinte, nessa tabela aqui nós temos a estimativa de custo da produção da banana prata anã, né, por hectare, né, para 5 anos no sudeste do Goiás. Então vamos lá, algumas particularidades aqui com relação que a gente pode observar. A questão do preço dos insumos, certo? A região, o estado do Goiás é uma cidade, é um estado agrícola. Então, os insumos são encontrados com mais facilidade pelo um preço menor do que o que a gente encontraria aqui no nosso estado, na nossa região, certo? O tipo de solo é diferente, lá predominam, por ser uma região de cerrado, predomina-se muito latossolos, certo? A textura também predominante lá é bem diferente da nossa, enfim, são condições de clima e de solo diferentes. Então essas condições de custos também vão ser diferentes. Mas a gente está pegando essa tabela aqui para ter um embasamento para abrir a discussão. Então o que eu quero que vocês observem é aqui, ó, a questão do custo com insumo no primeiro ano. Então esse custo com insumo, né, não é exclusivamente adubo, mas é predominantemente adubo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o impacto da adubação no custo da produção da banana, certo? Então é o seguinte, eu peguei um exemplo aqui na seguinte situação. Nós temos um solo com nível de potássio muito baixo, né, ou baixo. A gente viu nas primeiras aulas que o potássio é o nutriente mais aplicado na cultura da banana, né? Por suas funções no transporte da açúcar, na transpiração, na dinâmica do estômago, enfim, é o mais aplicado. Então, se você tiver um solo com níveis de potássio muito baixo, você teria que aplicar algo em torno de 600 kg de potássio, certo? Só lembrando que eu estou me referindo ao potássio e não ao adubo, certo? O adubo é uma fonte de potássio. Então, para mim ter esses 600 kg de potássio aproximadamente, eu teria que aplicar aproximadamente 1000 kg de cloreto de potássio, né? Que é o adubo no qual a gente tem potássio lá na sua composição, certo? Então isso levaria algo em torno aí de 20 sacas de potássio, de cloreto de potássio, de cloreto de potássio. Esse adubo deve estar custando algo em torno de 130 a 140 reais, né? Então isso iria ali para mais de 2.000 reais. Então mais de 2.000 reais só com adubação potássica ali no primeiro ano de implantação e de primeiro ano, certo? A cultura da banana. Então veja por que eu disse que é predominantemente adubação esse custo, certo? Eu estou falando só mais de 2.000 reais só com potássio, sem fósforo, sem nitrogênio, sem micro, sem esterco, que é interessante você fazer a utilização. Aqui é uma tabela de produção convencional, certo? Mas não é porque é convencional que você não vai utilizar adubo orgânico, né? Muito pelo contrário, porque o adubo orgânico ele potencializa o adubo mineral, certo? Então, na implantação é interessante que você coloque, né, esterco. Inclusive a gente viu nas nossas aulas, né, na hora do plantio, que você colocava um esterco lá com inversão de solos, né? Então teria o esterco. Então esses 8.000 reais seriam predominantemente isso, né, mais alguns agrotóxicos que você teria que utilizar, certo? E as mudas. Então veja só a importância da adubação. Mas nos anos seguintes esse custo com insumo, certo? Eles reduzem praticamente em 50%. Né? Outro custo que a gente deve observar é com a mão de obra, certo? A mão de obra na cultura da banana é um custo bem elevado, porque é praticamente manual, né? Desde do transplantio, da muda, até a colheita.
predomina-se a questão manual. E veja só como a adubação correta vai refletir lá no final na comercialização. Então veja só, não adianta você querer economizar aqui, ó, em insumos. Ah, aqui que é o mais caro, então vou economizar. Não adianta. Porque ó, eu peguei dados desta semana, certo? Da cotação de preço lá do Ceará. Ah, professor, por que você pegou no Piauí? Porque não tem. Infelizmente a gente não tem. No Ceará você entra lá diariamente, tem uma cotação, você vê o preço praticamente em tempo real de hortaliças e frutas. Então eu fui lá e peguei a cotação da banana prata 1, né, A ou B. Né? Essa tipificação e classificação a gente viu na aula passada, certo? Então quando eu falo banana 1, A ou B, você já tem noção da porcentagem de defeitos que essa banana pode ter e do diâmetro e do comprimento dessa banana, certo? Então a gente já pode, não é a extra que é a top, né? Mas já é uma banana de qualidade bem superior. Então o preço dessa banana, uma caixa de 25 kg, tá custando hoje, né? Tá custando hoje de 45 a 60 reais, certo? Ah, então eu vou economizar com adubação e não vou colocar esses 600 kg de potássio aí que o senhor falou no meu solo que tem baixo nível de potássio. O que é que vai propor? Ah, apesar do potássio não ser um nutriente elástico, quando eu digo elástico, tipo assim, tem alguns nutrientes que quanto mais você aplica, maior a produtividade, né, até determinado ponto, que é o caso do fósforo, é o caso do nitrogênio. Do potássio isso não ocorre, certo? Você não vai aumentar a produtividade aumentando a adubação com potássio, né? Mas você mantém aumenta a qualidade, né? Mas vamos dizer que você quis economizar lá na adubação nitrogenada. Então o que foi que aconteceu? Seus frutos ficaram pequenos, você não conseguiu classificar eles como um fruto 1AB. Aí o seu preço vai cair, vai ser uma banana prata tipo 2, não vai ser uma banana de primeira. Então, em vez de você vender uma caixa por 45 reais, você vai ter um preço mínimo de 22 reais. Em vez de você ter uma caixa de banana com preço máximo de 60 reais, você vai ter uma banana com preço máximo de 30 reais. Então cai em 30%. Você quis economizar um pouquinho aqui, ó, com adubação, e na hora da comercialização, seu preço vai cair em média 50%, certo? Então não vamos economizar aonde não devemos, certo? Agora aqui, gente, nós temos uma outra tabela que